Não é que sextou? Sextou, pessoal, sextou e se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou contar pra vocês, bebês, uma história muito desconhecida aqui no Brasil, tá? A gente encontra alguns materiais, mas em outros idiomas, alguns documentários em outros idiomas. E por que tantos documentários para uma coisa que teoricamente as pessoas não lembram, ou não querem lembrar, ou não é passado pra frente? Considerada uma das maiores casas assombradas nos Estados Unidos, a Linwood Hall, ela é considerada ali a casa do Titanic, porque o proprietário dessa casa teria colocado muito dinheiro na construção do Titanic, mas a história não para por aí. Ele também era um colecionador de arte e a casa dele, assim, sinceramente, quando você olha, parece que você está ali num pedaço da Casa Branca, algo assim bem parecido com isso. E fica aqui comigo até o final porque vocês vão ver como o mar, de alguma forma, acabou colocando fim na dinastia, então, dessa família, que tinha muito potencial para serem muito ricos até os dias de hoje, e hoje a gente mal sabe quem são essas pessoas. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. Peter Abe Whitner, ele foi um homem que teria construído muitas coisas. Ele era um dos homens na Filadélfia mais ricos, se não um dos mais ricos dos Estados Unidos na época. Ele era um homem extremamente inteligente, autodidata, porém ele não tinha uma coisa. Ele tinha uma que era muito importante, que era muito dinheiro, mas ele não tinha nome. Nessa época, nome era uma coisa que valia, assim, milhões, muitos milhões mesmo. Muitas pessoas se casavam, né, com outras pessoas ali que tinham um nome proeminente na sociedade para poder fazer jus a todo o dinheiro, toda a fortuna que ele construiu. Era uma época um pouco diferente das dos dias de hoje, né? Você tinha que ter toda uma linhagem, você tinha que ser uma pessoa ali com um passado que te edificasse de alguma forma ali no futuro, e não era o caso do senhor Peter. O Sr. Peter vinha de uma família do norte da Filadélfia e essa família era toda ali de pessoas muito simples. O pai dele, para vocês terem uma ideia, ele era aqui como se fosse um pedreiro mesmo, assim. Ele era um ajudante de obras, porém ele sempre tentava ajudar os filhos. Ele tinha 2 irmãos, um desses irmãos começou a mexer com o ramo de carnes, então eles começaram ali a montar frigoríficos, abate, então isso tudo dava assim um aspecto ruim para a família. Eles só chamavam eles de os açougueiros, os carniceiros, esse tipo de, sabe, apelidinho ali, que para ele era extremamente desagradável, mas ele conseguiu virar o jogo, mas ele virou o jogo de um jeito extremamente inteligente para uma pessoa que não tinha estudo nenhum. Ele começa a ajudar o irmão dele, ele começa a ouvir essas coisas, primeiro ele ajudava assim só no comércio, na comercialização. Como ele tinha uma cabeça muito boa, ele sabia, né, quanto colocar de lucro em cada coisa. E nós estamos falando de uma pessoa aí que nasceu aí no começo para o meio da era vitoriana, então era uma época muito difícil. Quando eles começam a fazer um pouco de dinheiro com todos esses açougues, vamos colocar assim, né? Eles tinham um abatedouro e também os açougues. Muitas vezes as carnes, elas eram vendidas até em feiras, então não era uma coisa bonita, né, para você mostrar. Ninguém tinha pintado um quadro, ninguém tinha feito uma grande coisa pela nação. Ele apenas vendia carne com o seu irmão e tudo ainda era do irmão, tá? Ele ajudava o irmão porque o irmão era mais velho. Ele se casa e a esposa dele, ela passa, né, a receber toda essa raiva que as pessoas tinham dele, primeiro porque ele tinha dinheiro, mas ele não tinha nome. Então as pessoas que tinham nome, mas não tinham dinheiro, ficavam com raiva dele. E descontavam muito disso na esposa dele. A esposa dele sofreu muito na sociedade por ser casada com um homem que não tinha nome. Ele não era uma pessoa conhecida. Logo, o que ele faz? Ele descobre, então, uma forma de ganhar algum dinheiro. Ele era o homem que estava no lugar certo, na hora certa, e ele tinha dinheiro para investir. E de onde veio tanto dinheiro? Porque nós estamos falando de um homem que vai investir em bondes, em aço, em óleo, quase tudo, tá? Que dizia ali respeito à parte da industrialização americana. Então ele foi muito esperto, ele colocou um pouco de dinheiro em cada lugar e tudo dava muito dinheiro, muito retorno para ele. Só que isso veio da Guerra Civil. Por quê? Na época da Guerra Civil, ele vai então até o local e começa a fazer ali algumas amizades interessantes e consegue ali um contrato
para poder fornecer carne, tá, para as pessoas que estavam lutando ali. Então ele recebe um valor que hoje seria considerado ali $800 mil para poder fornecer carne, e levava isso em alto lucro, porque ninguém queria dar nada para essas pessoas, ninguém queria mandar comida para essas pessoas, e ele fazia isso quase pessoalmente. Era um lugar longe, mas ele mesmo levava, né, então essa mercadoria, e não era muito bem visto isso, porque ele levava para ambos os lados, então ele não tinha muito critério nessa hora. Ele queria saber do dinheiro, e o dinheiro entrava. Logo depois que tudo termina, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai começar a investir. Então, nas linhas de bonde, ele era dono de diversas linhas de bonde, e também começa a investir em óleo, começa também a investir em aço. Desse aço, ele também começa a mexer com trens e outras empresas, né, que tinha a ver com essa parte toda de deslocamento. Então ele entra até mesmo na empresa que vai acabar ali sendo responsável pelo Titanic. Por isso que ele tem bastante coisa a ver aí com a questão do Titanic. Ele foi um grande investidor na construção do Titanic. Acontece que essa questão de naufrágio parece que vai assim cercar a vida desse homem de uma forma que vai levá-lo, né, à riqueza, porque é justamente por causa da água que ele vai ter essa grande casa, que é considerada até hoje o Versalhes americano, e também vai trazer para ele muita derrota, mas muita derrota mesmo. Essa casa, ela vai ser projetada depois que a esposa dele vai falecer, e ele amava demais a esposa dele. Ele já estava ali com seus quase 70 anos de idade, quando ela vai fazer um passeio de barco, ali eles falam passeio de iate, né, no Maine, e ela vai acabar sofrendo ali um acidente durante ali a sua viagem, e ela vai acabar se afogando, então ela morre durante esse passeio que ela faz de barco. Isso teria acabado com ele, mas o que mantinha ele de pé era principalmente o filho dele. Mesmo sendo uma pessoa de origem muito simples e se considerando um homem autodidata, então ele nunca foi fazer curso de nada, ele nunca foi para a universidade, ele nunca foi aprender nada fora, ele conseguia tudo o que ele queria através dos livros, então ele lia muito, ele era um homem que amava ler. E o filho dele, o George, que era o filho mais velho dele, tinha a mesma paixão. E o George, ele não frequentou a escola, não tinha ali um tutor, ele não teve nada assim no início. Então ele se criou junto com o pai ali pela paixão com os livros, e também aprendeu muita coisa através dos livros. Então ele se casa com uma moça chamada Eleanor, o George, filho do Peter, e eles acabam tendo então um filho, o Harry. Ambos ali estavam sendo preparados, tanto George como Harry, para poder tocar os negócios. Então eles estavam assim bem por dentro de tudo que estava acontecendo, tudo era passado para eles, e ele era o mais velho. Então seria mais ou menos o George e o neto dele, o Harry, que tomariam conta da fortuna, porque ele já estava envelhecendo. E ele sabia que provavelmente ali em pouco tempo ele iria falecer. Ele já era considerado um homem velho aí para a época, então ele era um homem que se cuidava muito, não tinha vícios, não tinha nada. Ele só tinha uma grande vontade de esfregar na cara da sociedade que sim, ele era uma pessoa importante. E aí depois que a esposa dele falece, isso parece que acaba deixando ele ainda mais arrogante, seria essa a palavra, porque durante o enterro da esposa dele não tiveram pessoas importantes. Ele mandou, né, eles mandavam convites e avisos, né, de sepultamento e tudo mais, e pouquíssimas pessoas apareceram. Aquilo irritou ele demais, porque todo mundo sabia que ele já era um homem muito rico. O filho dele também sentiu isso na pele quando foi casar com Eleanor. Não queriam deixar ele se casar porque diziam que ele não era uma pessoa importante, mesmo que eles tinham dinheiro, mas muito dinheiro. Eles ainda sentiam na pele a falta de nome. Então ele decide que ele não quer mais voltar para a casa que ele morava com a esposa dele e com o filho, né? Na verdade com os filhos, porque ele também tinha um filho mais novo chamado Joseph. E o Joseph, ele já era um pouco diferente, ele nasceu numa outra época. Quando o Joseph nasce, eles já estão muito ricos, então o Joseph já passou ali por ter alguém para ensinar coisas para ele, então já tinha, né, uma pessoa responsável pela educação dele, um professor em tempo integral. Então todas as crianças da casa, além do filho, também já o neto, que tinha quase a idade ali do filho dele mais novo, começam a receber uma educação muito refinada. Ele queria o melhor, ele manda trazer ali um professor de Paris, e esse professor vai morar por décadas na casa, porque ele vai ser responsável pela educação de basicamente assim todos ali, filhos, netos, e vai indo para frente.
lentamente até as escolas elas se popularizarem mais. Esse lance, né, de preparar o George e se identificar muito com o George se identificar muito com ele, vai ser uma coisa assim que vai deixar o George já esperando. Então eles decidem o seguinte: vamos sempre morar juntos. Então era uma coisa que eles tinham já desde a outra casa, todos moravam juntos. Então eles queriam criar uma casa, eles queriam construir uma casa, uma vez, né, que o pai ali, o Peter, ele não queria voltar para casa onde ele morava com a esposa dele. Ele decide que ele vai construir a maior e mais luxuosa casa da Filadélfia. Só que a coisa vai sair um pouco de controle, porque vai se tornar assim um verdadeiro palácio. Foram 480 acres de terra que ele comprou num lugar chamado Elkins Park. Então ele decide que é ali que ele vai construir aquela mansão. E ele contratar o Horace. Quando ele começa a conversar com o Horace, ele diz para ele que ele quer a melhor casa que pode ser construída. Isso em 1896. Ele fala que ele quer tudo do bom e do melhor, o melhor que se podia conseguir se trazer, ele queria naquela casa. O problema é que o Horace, ele aceita fazer aquilo, né? Ele aceita projetar a casa, mas ele não tinha ideia do tamanho, né, que ficaria essa casa. Por quê? Ele começa com um projeto e depois ele vai pensando e ele diz: eu quero que toda a minha família more aqui, eu quero que essa casa represente uma dinastia. E isso colocou em cima do Horace uma responsabilidade muito grande, e ele não podia desagradar de forma alguma o Peter. Já vocês terem uma ideia, inicialmente o Horace, ele projetou no seu desenho original, a casa teria 70 cômodos, no final a casa tinha 110 cômodos, e cada cômodo era feito com muito luxo, tá? Fora salas secretas, cofres e também ali alguns lugares que eles diziam que eram túneis, mas que ninguém tinha muita ideia, porque parece que esses túneis davam em outros lugares da cidade. Então, como os negócios, né, do Peter não eram muito divulgados, as pessoas tinham uma ideia de onde ele estava, que eram os lugares mais importantes, como por exemplo o bonde. Depois começou a evoluir um pouco mais em outras formas ali de locomoção, e sabiam que o dinheiro dele estava ali. Mas ele mantinha muito discretamente, né, os negócios dele desde o início. Até porque, né, a origem desse dinheiro que veio da Guerra Civil não ia ser uma coisa muito interessante. Muita gente nem sabia que esse dinheiro tinha vindo da Guerra Civil. Em 2 anos, eles conseguem, então, construir essa casa, né? O Horace consegue construir a casa, porque todo o problema sempre foi trazer material. E eles não tinham esse problema, porque afinal de contas eles tinham barcos, navios, então eles conseguiam trazer aquilo muito rápido. E o Horace conseguiu construir essa casa que vocês estão vendo, magnífica, em 2 anos. Então essa casa as pessoas trabalhavam dia e noite. E é aí que se inicia um pedaço também das assombrações, né? Da origem das assombrações que dizem que tem nessa casa, tá? Dizem que tem, não dá pra gente ter certeza. Por quê? Como ele queria essa casa muito rápido, toda a família ficou hospedada em hotéis, eles não queriam outras casas, eles não queriam ir para outra propriedade, eles queriam esperar a casa ficar pronta. Então ele tinha que entregar essa casa o mais rápido que ele conseguisse. Então ele colocou pessoas para trabalhar a exaustão, mas a exaustão mesmo. A gente sabe que nessa época não era um problema, até mesmo quando a gente vê ali o Titanic, como o Titanic funcionava. Eles colocavam as pessoas na casa de máquinas e as pessoas basicamente ali trabalhavam até morrer nesses navios. Então era uma coisa muito natural naquela época explorar uma pessoa mais pobre, na sua maioria pessoas negras. Então eles colocavam ali para trabalhar e não davam descanso para essas pessoas, porque ele precisava que o lugar ficasse a gosto do Peter, tá? O senhor Peter Abbe era uma pessoa muito, mas muito exigente. Então era aquela casa que ele ia morar e precisava ser perfeita. Esses não têm uma ideia, assim, eles não conseguem fechar, porque muitas pessoas ali começaram a trabalhar, mas elas não terminaram a obra, elas faleceram aí, né, no processo de construção. E o outro problema é que dizem que esse lugar ele conseguiu comprar por um valor baixo. Algumas pessoas diziam que teria sido um cemitério. Não dá para saber se era um cemitério comum ou se teria sido um cemitério indígena. Provavelmente indígena, porque se tivesse sido um cemitério da sociedade, talvez ali a igreja não gostasse muito, mas não sei qual era o panorama da época, como que funcionava essa parte, então eu vou me ater aí ao que eu consegui de informação ali, né, de fato que tem alguma fonte. Horace não quer saber, coloca as pessoas para trabalhar, e naquele pedaço da Filadélfia, as pessoas trabalhavam por muito pouco, por muito tempo, e assim, as pessoas eram muito exploradas, então ele estava pouco se lixando, ele queria que terminasse, então ele foi colocando as pessoas para trabalhar. Essas pessoas trabalharam dia e noite, sim, mesmo durante a noite, porque
eles já tinham conseguido desenvolver diversas formas de iluminação, então eles conseguiam fazer os detalhes ali do lugar mesmo no escuro. Era mais difícil, mas Horácio não queria saber, ele queria entregar a casa em tempo recorde, sempre querendo ali, né, superar suas expectativas. Eles estimavam que a casa demoraria em torno de 5 anos para ficar pronta e Horácio teria dito para ele que faria em muito menos. Então ele queria surpreender o Peter e de fato ele vai conseguir, porque 2 anos depois, então em 1898, a casa fica pronta. O Peter, ele queria muito, mas muito, uma família muito volumosa e ele queria que os filhos, os netos, eles ficassem na casa como se fosse mesmo um pequeno reino, e era mais ou menos assim que ele considerava aquele lugar, um reino. Então ele queria que o filho dele, por exemplo, né, o mais velho, ele simplesmente fosse tendo filhos, e o Harry, quando se casasse, morasse lá também, o neto dele, e ele foi colocando essas ideias sempre ali para a família. Acontece que vai chegar um momento, né, dentro de toda essa felicidade e muito dinheiro, porque tinham peças, tá, que teriam vindo de Versalhes. Ele comprava as peças mais caras que existiam no mercado, e em qualquer mercado, tá? O mercado de lá, o mercado inglês, o mercado francês, todos os mercados. Ele ia a leilões, ele comprava, tinham peças ali de artes raríssimas, ele tinha peças que teria sido ali de Versalhes na época de Luís XV, e também o lugar, ele foi todo feito assim com uma aura um pouco vitoriana e também ali americana mesmo, o neoclássico americano. Então o lugar, ele ficou extremamente bonito. Não tinha 1 centímetro dessa casa que não tinha sido projetado, pensado para ser bonito, para ser funcional. Era um lugar extremamente bonito, com uma acústica perfeita, caso houvesse ali a necessidade de fazer um discurso, que era uma coisa muito normal, né? Quando você era da alta sociedade, você dá festas e ter ali alguém fazendo algum tipo de discurso, entrega de prêmios. Eles também eram muito ligados à filantropia, então essa filantropia acabava, né, gerando algum prestígio para eles, e foi quando, né, o Peter, ele decide começar a criar esse prestígio para ver se os netos, pelo menos, né, conseguiriam herdar um prestígio com o nome da família. Então ele começa todo esse projeto, e o lugar, gente, era lindo demais, principalmente o quarto dos filhos e dos netos. Ele teve um cuidado assim esplêndido, tá? Eram coisas assim que você ficava de bobeira. Os quartos femininos eram a coisa mais linda, os quartos masculinos eram incríveis, tudo em mármore puro, aquela coisa muito bonita mesmo, e tudo que era de ferro era feito com o mesmo ferro que se fazia os trens. Então era para ser uma coisa assim que as pessoas olhavam e falavam: meu Deus, como isso é pesado, sabe, como isso é forte. Ele colocava também cabeças de leão e patas de leão na ponta de quase todos os móveis, banheiras, perto da casa. Então ele gostava muito desse lance da cabeça de leão, do pé de leão, que a gente sabe que passa ali, né, uma força ali. Tinha assim essa crença, né, de que parecia tudo mais real, né, uma coisa meio realeza. Então ele ia colocando tudo aquilo. Eles também, além de muitas, mas muitas obras de arte, ele também acabou comprando muitos livros em edições raras, edições únicas. E assim, o filho dele, ele fazia mais pelo George. Ele era muito grudado com o filho mais velho, mas muito mesmo, eles eram muito unidos. Então ele foi comprando, arrematando em vários lugares, junto com o filho, vários livros que eram edições ou únicas. Ele tinha livros de edições únicas que depois acaba sendo doado para Harvard. Então em Harvard tem muitos desses livros. Eles chegaram a fazer até um pedaço ali, um pequeno complexo em Harvard, tentando imitar o lugar onde fazia, ali onde era a biblioteca da casa, porque muitos livros foram para lá. Foi uma grande doação. Então existem livros que você só encontra lá. Então eles começam, né, a fazer uma biblioteca gigantesca, e por trás dessa biblioteca tinha uma porta secreta, que é onde dava ali entrada para uma sala gigante, e também ali 14 cofres, que eles colocariam ali dinheiro, ouro, joias, e isso vai ser útil em um momento. Então a gente vai entender que essa galera e essa família, eles eram espertos, aí, bem espertos aí na forma de levar a vida. Talvez o Peter tenha ensinado. O Peter era um homem que criava os filhos para sobreviver, né, nesse mundo que ele estava acostumado, que era um mundo completamente ali frio e completamente desdenhoso com a linhagem dele. Então ele queria que os filhos dele fossem os melhores em absolutamente tudo e tivessem tudo do melhor. O George então decide comprar um hotel, um Hilton Carlton. Então ele começa a projetar tudo como seria esse hotel, esse Hilton. Só que ele precisava de chefe, ele precisava de chefes ali que
pudessem dar conta da cozinha, tivesse a melhor comida, ele queria que tivesse o melhor de tudo. Então ele vai, né, e vai para Paris com a esposa e com o filho para poder tentar encontrar esses chefes para poder trabalhar nas cozinhas. Nesse meio tempo, o Titanic é inaugurado. Então ele vai fazer a viagem, né, a sua primeira e única viagem, enquanto o filho dele, o George, estaria negociando aí, né, esses funcionários para poder trabalhar no hotel que ele estava ali tentando montar, e seria mais coisas para a família. Era como se fosse assim, quase tudo era da família, não era de um ou de outro. Acredito que o pai colocava boa parte do dinheiro, isso não é mencionado, mas acredito que colocava boa parte desse dinheiro, porque não é mencionado que nenhum dos filhos tinha algum negócio próprio. Então você percebe que todo mundo trabalhava nos negócios da família. O Joseph tinha um papel quase que de estudante no meio dessa coisa toda. O Joseph era o filho mais novo. Então ele estava na universidade, ele estava estudando, ele estava fazendo muita coisa, ele se casa, mas é uma coisa assim, ele sempre era uma pessoa que todo mundo protegia, mas eles não encaravam como alguém tão forte para tocar aqueles negócios numa época tão difícil, né? Uma época onde você precisava ter muita força para se impor. Quando ele cria essa casa para impressionar, ele começa a dar bailes, ele começa a dar festas. Para vocês terem uma ideia, ele acaba recebendo, essa casa acaba recebendo até mesmo o Roosevelt. Então pessoas muito importantes eram recebidas nessa casa, e também ele cria um quarto porque ele tinha a ideia de que um dia algum rei ou rainha da época visitaria a casa dele. Então ele tinha um quarto que ele chamava de quarto real, que era caso um dia alguém muito importante como um rei e uma rainha pudessem estar dentro da casa dele. Então você vê que ele também tinha a cabeça dele ali um pouco longe, né? Mas tudo bem, era a forma que ele levava a vida dele. Os netos, eles tinham todo um aparato de pessoas ali para ensinar. Tinha também uma pessoa que também veio de Paris, um homem, para poder ensinar tudo. Então eles falavam mais de um idioma e aprendiam tudo sobre literatura, arte, que era a grande paixão também, né, do Sr. Peter. E ele se fazia ali vendo a família dele crescer, evoluir, né, ficar ali mais esperta, mais estudada, mais ali tendo noção de como funcionavam os negócios, e não tinham que passar por tudo que ele passou. Então isso aí já começou a cair, porque as pessoas já começaram a ter outro tipo de olhar ali para o Sr. Peter. No fundo, a casa, ela foi sim importante. Foi quando o Peter, ele teve a sua história marcada, porque essa casa, ela foi até mesmo ali publicada, fotos da casa, do The New York Post. Então, as pessoas começaram a conhecer a casa e queriam saber quem era esse rico magnata. Quem era esse homem? E aí as pessoas se deparam com ele, é uma coisa até meio assim de vingança mesmo, contra essa sociedade, que era uma sociedade muito preconceituosa. Então, quando ele mostra tudo isso, as pessoas começam a ver a grandiosidade da fortuna desse homem, que não tinha só essa casa. Muitos calaram a boca e começaram a ficar ali tentando ser amigo dele, né? Amigo dos filhos, para poder ali participar das festas, dos encontros que eram sempre muito, mas muito grandiosos em todos os aspectos. Existiam lugares que só funcionários podiam frequentar ali, podiam entrar. As cozinhas eram estilo cozinhas mesmo de hotel, eram muito grandes, tudo era muito grande. Ele tinha padaria dentro do lugar, confeitaria dentro do lugar, ele tinha sala de sorvete, porque ele já conseguia fazer isso em um tamanho de uma sala, quase como se fosse uma pequena fábrica, e ele também gostava de mostrar isso. Era tudo muito assim difícil, você tomar sorvete, isso tudo era muito caro. Várias coisas que ele tinha ali, e quase tudo que era servido era também feito dentro do próprio local, porque esse local também tinha uma pequena fazenda onde animais eram ali criados, e eram esses animais que eram abatidos ali durante os banquetes. Então tudo era muito fresco, tudo era muito bom, a casa era muito fresca, muito refrigerada, e as pessoas ficavam impressionadas porque as bebidas vinham geladas sempre, durante todas as horas que duravam as festas, e isso era uma coisa assim que era impressionante. E a iluminação, a casa tinha uma iluminação que para a época era fora da realidade. Não importava se fosse dia ou fosse noite, aquela casa ela estava sempre iluminada no seu esplendor. Então ele já estava conseguindo ter tudo isso, só que ele sentia falta da esposa dele. Então ele dedicava todo esse amor aos filhos e aos netos, principalmente ao Harry. O Harry era o neto mais velho e era um neto muito esperto para os negócios, tanto que era ele junto com o pai, porque aí o Harry já tinha por volta dos seus 22, 23 anos,
E o pai dele já era um homem aí dos seus 50 anos, ele era o filho mais velho de um homem de quase 78 anos de idade. Então ele não tinha problema de saúde, era uma pessoa muito forte, só que ele se tornou uma pessoa recolhida. Ele vivia ali perdido nas suas obras de arte, na sua sala, tinha sala para tudo, a sala de arte, a sala de leitura, a sala de tudo. Então ele ficava ali todo perdido, encantado com a própria casa, cada móvel, cada coisa e comprando coisas também. Para vocês terem uma ideia, antes, né, de ter uma grande virada nessa história, eles vão exibir o que seria uma múmia egípcia. E aí depois vocês vão entender esse lance da múmia também, tá? Mas ele teria apresentado para as pessoas uma múmia egípcia e aquilo teria encantado as pessoas. Ele mandou fazer ali um local de vidro para colocar essa múmia, mas ele não sabia manusear muito bem. E aí depois a gente vai entender por que ele comprou essa múmia, como ele comprou diversas outras coisas e também vai explicar porque a casa acaba em abandono. Porque ele dizia que o que tinha ali dentro sustentaria aquela casa por centenas de anos. Ele estava se referindo a obras de arte, objetos, estátuas, muitas coisas ali, muitas peças como espelhos e tal. Tinham muitos enfeites em ouro 24 quilates, então ele achava que a casa ela podia se sustentar sozinha por muito tempo. Como eu disse para vocês, no ano então, né, que o Titanic é inaugurado, o que acontece? O filho dele está em Paris junto com a esposa e com o filho Harry. Só que, quando o Titanic fica pronto, como, né, o Sr. Peter teria colocado dinheiro, fazia parte também ali dos investidores, né, tinha ações ali da empresa, eles teriam mandado passagens ali para ele, né, para ele poder estar naquela viagem. Só que ele disse que ele estava muito velho, ele já estava com 78 anos, para fazer uma viagem dessa, ele não tinha vontade. Mas não era verdade, é que com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que ele não saía de casa. A vida dele era olhar a casa dele, sempre melhorando, comprando tapeçarias. Tem até uma tapeçaria que hoje, né, está mesmo na Casa Branca, então tem muitas peças aí espalhadas em locais muito importantes. E ele vivia fazendo isso, deixando a casa cada vez mais glamurosa. Ele não tinha vontade de sair, ele queria ficar ali dentro. Então o que ele faz, né? O filho dele, como estava fora, ele fala, você quer ir? Seria mais ou menos isso, você quer, né, andar no Titanic e tal, e era uma coisa que tava todo mundo ali juntando tudo que tinha para poder fazer essa viagem, pessoas muito ricas, e uma cabine especial com jantar especial é feito para receber então o filho dele, o George, o neto Harry e a esposa do filho dele, que também estaria lá, a Eleonora. Então a família inteira iria para o Titanic, que acabaria então nos Estados Unidos, né, acabaria na América. Então eles pegam o navio e o que vai acontecer é uma tragédia, porque sabemos que o Titanic afunda e aí o filho dele, George, e o neto dele, o Harry, eles acabam se afogando no navio, são vítimas. E a Eleanor, ela consegue entrar num bote, que é um dos botes, dos poucos botes salva-vidas ali que funcionaram. Então ela se salva e volta para casa. Só que desse dia em diante, tudo muda na vida do Peter. Tudo mesmo. Primeiro que ele começa a dizer para todas as pessoas, inclusive para o médico dele, que o dia que ele morrer, ele quer que no atestado de óbito dele esteja escrito que ele morreu de tristeza, tá? Ele morreu de tristeza, ele morreu de coração partido. Ele queria que tudo aquilo ficasse documentado. Ele vai morrer de cara? Não, ele vai morrer um tempinho depois. E durante esse tempo, ele vai começar a fazer do lugar quase um santuário ao George. O que a gente já começa, né, a pensar que deve ter deixado o outro filho dele, o Joseph, um pouco triste. Joseph também era casado, tinha os seus filhos, vivia na casa e ele começa, né, o Peter, ele começa a comprar mais e mais livros, principalmente os que ele sabia que o George queria muito. Então ele começa a conseguir esses exemplares de várias formas, formas legais, formas ilegais, como fosse. Ele sabia que a vida dele, ela estava se findando, então ele queria deixar ali um santuário ao George. E enquanto isso, o outro filho dele, o Joseph, ele teve que, né, pegar ali os negócios à força, ele teve que fazer as coisas acontecerem, ele teve que se inteirar de todos os assuntos que ninguém nunca deixou ele participar em pouquíssimo tempo, porque o pai dele faleceria ali poucos anos depois. Então, o que acontece? Ele vai com a esposa dele e começa a prestar atenção na casa e fica quieto. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que tanto o George como também o Sr. Peter, eles eram autodidatas e que eles tinham até mesmo uma múmia egípcia? Pois bem, já o Joseph, ele era muito estudado. Então o Joseph, ele estudou muito arte, porque ele sabia que tinha muito disso na casa dele.
E ele começa a perceber que metade daquelas coisas, por mais que tenham sido compradas como original, eles tinham sido enganados. E tinha muita coisa ali que não era verdadeira, era falsa. Só que ele ficou quieto para não dar desgosto pro pai dele não se sentir burro. Então ele vai, né, contando para a esposa que ali tinham muitas coisas que não era bem o que parecia. Então, quando o pai dele morre 4 anos depois, então, né, do naufrágio, o Joseph herda tudo, assim, tudo mesmo. Então ele fica com as coisas, fica com os negócios da família, e é aí que abre-se uma lacuna, porque não dá para saber o que ele fez com os negócios da família, porque ele começa a viver basicamente da casa. O que ele faz? Ele pega a casa tá toda para ele, os filhos estão sendo educados, a esposa dele tá ali. A esposa dele era uma pessoa que também gostava muito de filantropia, é um pouco nessa época também que o filho dele começa a doar muitas coisas ali para universidades, para alguns locais. Só que também ele começa a se desfazer de obras de arte verdadeiras, porque ele precisa manter a casa. Não era fácil manter aquela casa. Só na jardinagem ficava em torno de 20 funcionários trabalhando durante o dia, todos os dias. E para manter a casa em ordem, eles precisavam de mais 40 funcionários. Então, era em torno ali de 60 funcionários, mais tudo que a casa ia precisando, porque você tinha que ir mantendo a casa, né, inteira. Então, quebra uma coisa, você tem que arrumar, e a casa era toda muito cara, todos os materiais eram muito caros. Então, ele foi fazendo isso. Só que aí o que vai acontecer? Em 1929, a esposa dele falece. E quando a esposa dele falece, as coisas ficam ainda mais sombrias para ele, porque também chega a Grande Depressão, que provavelmente acabou quebrando os negócios da família. Ele nunca comentou que as coisas não estavam bem, que eles estavam de um jeito ou de outro, ele não ostentava riqueza. O que ele fez foi pegar tudo que ele tinha de melhor, incluindo obras de arte, livros raros e joias, e colocar dentro dos cofres naquela sala secreta. Então ele esconde tudo aquilo, porque existiam muitos saques. Então ele tinha medo que as pessoas entrassem na casa e saqueassem. Então ele deixou só o que era falso, né, ali. Então as pessoas que entravam normal ali, né, só visitavam, viam que a casa continuava incrivelmente bela. Porém, as peças originais e muitas coisas, como a casa era muito bonita, ele tirou tudo aquilo, mas nem deu para perceber, só que ele sabia que o que tinha de caro estava guardado. Então ele continua ali levando as coisas, só que esse período foi um período muito difícil para todo mundo. E então ele vai levando a vida vendendo essas artes que ele teria guardado para continuar mantendo a casa. Ele já estava sem a esposa dele, e aí ele vai indo e consegue fazer isso até 1946, quando ele falece. E o que já estava acontecendo na casa, que também fez com que a casa perdesse valor de mercado? Estranhas aparições. Isso teria começado justamente quando a casa começou a ser construída. E o Horácio começou a falar muito sobre essa questão de que o lugar não era o lugar certo, que coisas estranhas estavam acontecendo ali e que de repente não era muito legal, né, eles estarem construindo uma casa ali. Só que o Peter estava pouco se lixando, não queria saber, continuou ali, né, deixando ele fazer a casa, colocando o dinheiro dele ali. Só que quando a casa, ele vai de fato morar na casa, funcionários eram assim colocados na casa para depois sair. Alguns trabalharam por muitos anos e alguns não conseguiam ficar muito tempo. Talvez pessoas que fossem mais sensíveis, porque a esposa, por incrível que pareça, o que eles diziam ser a esposa, né, falecida do Sr. Peter, era vista pela casa, olhando os cômodos. Então, muitas vezes, eles achavam que podia ser um visitante, que podia ser alguém que a esposa, enfim, está conhecendo a casa, até eles perceberem que não. E aí, alguns se acostumaram, outros não. Muitos diziam que ele era muito ruim com os funcionários, que ele era uma pessoa horrível com eles, e por isso os funcionários acabaram ficando presos conforme perdiam a vida, e ficavam presos na casa, o que era uma grande mentira, porque ele mandou construir em torno de 30 quartos apenas para os funcionários que moravam na casa. E os quartos eram muito luxuosos, não dava para, nem parecia assim, nem o melhor cômodo das casas por aí era a casa que eles viviam, com banheira, com todo ali o sistema de aquecimento e tudo que eles precisassem. Então eles eram muito queridos, sim, pelo Peter, o Peter não tratava eles mal. A única coisa que o Peter fazia era querer assim que eles não ficassem circulando pela casa, porque eles eram muitos, para não acontecer algum tipo de acidente, como por exemplo nas cozinhas. As cozinhas eram muito grandes, então quando acontecia essas coisas, eles tinham medo que alguém acabasse sem querer, porque a casa era muito grande, entrando
entrando numa daquelas cozinhas que eles não sabiam usar, tinha muita coisa moderna, e se machucando, como já tinha acontecido uma vez com a filha ali de uma pessoa importante, que achou interessante um objeto da cozinha e acabou tendo dedos amputados. Então, aquilo ali foi uma coisa que marcou muito a vida dele, então ele não quis, né, que as pessoas tivessem acesso a esses lugares. Começa sim muitas histórias, também nas cozinhas, como por exemplo, às vezes algumas peças de carne, as pessoas diziam que eram arremessadas, assim, de repente eles escolhiam alguma coisa para fazer no jantar, era colocado ali um menu, e de repente parece que alguém não concordava com aquele menu. E aí as pessoas que trabalhavam no lugar começaram a chamar de minha senhora. E o Peter, ele ouvia isso, e eu acho que no fundo ele sentia que a esposa dele estava ali, porque ele era muito feliz dentro da casa, como eu disse para vocês, ele nem mesmo saía dela, era muito difícil ele sair de casa. Então, todo mundo já estava meio acostumado ali com a presença desse fantasma. Depois as coisas começaram a piorar quando o Sr. Peter falece, porque aí parece que eles viam o Sr. Peter em vários lugares e também tinham, como a casa era muito grande, tinha aquele negócio dos telefones e tal, então aqueles telefones às vezes enlouqueciam. O que a gente também pode pensar que tudo era muito antigo, né? As coisas eram feitas e podiam dar problema. E ele começou ali, as pessoas que estavam ao redor começaram a contar essas histórias e dizer que viam pessoas ali dentro, viam Eleanor chorar, né, viam ali o fantasma, né, da Eleanor no quarto dela chorando, talvez pela perda ali, né, do filho e também do marido. E tudo isso foi criando uma aura de mistério na casa. Então, quando o Joseph, ele toma a casa, né, ele fica com a casa já era considerada mal assombrada. Então isso não é novo. As pessoas tinham medo da casa, porque as pessoas eram assim. Antigamente era muito difícil se explicar até mesmo um acidente. O que não era natural, ou que as pessoas contavam de um jeito diferente, era colocado como um lugar amaldiçoado e esse tipo de coisa. E aí algumas pessoas diziam que na verdade o Peter foi amaldiçoado pela própria arrogância e que o mar tinha dado tudo para ele e tirado tudo dele. Porque teria sido uma grande coisa quando ele começou a investir no Titanic, ele começou a ter essas ações, né, dessa empresa, isso deu para ele uma notoriedade. Então eles diziam que o mar tirou a esposa dele, deu para ele um pouco de prestígio com o Titanic, mas o Titanic acabou levando o filho e também o neto preferido dele. Aquilo tudo virou, né, uma grande história de tristeza, de sofrimento e talvez ali uma tentativa também de diminuir, né, o que o Peter tinha, porque eu duvido que as pessoas que não gostavam do Peter passaram a gostar, as pessoas só passaram a ser mais fingidas. E tudo já estava em um caminho onde as pessoas realmente elas viam, e não dá para saber se de repente o Joseph não surfava um pouco essa onda. O Joseph não curtia a casa, ele não gostava da casa, ele achava que a casa era vitoriana demais, ele dizia que as pessoas não moravam mais em casas daquele tamanho, então ele começou a tirar algumas partes da casa, mudou todo o jardim, fez um jardim diferente, ele tentou ali, né, repaginar a casa ali alguns anos antes do seu falecimento. Depois, muitas pessoas disseram que não foi uma coisa que agradou muito ali, as pessoas não curtiram muito a forma que ele deixou a casa, mas alguns lugares foram mantidos no seu estado original. Logo depois, então, do falecimento dele, o que acontece, né? O que vem de graça, a gente passa por qualquer valor, porque os filhos dele herdam a casa e herdam tudo que, né, que o avô tinha e que o pai tinha, e já não dá mais para saber, porque já tinha passado a Grande Depressão, mas aqueles cofres ainda estavam bem lotadinhos, viu? Bem lotadinhos. E aí a gente pensa assim, se o homem, né, se o Peter, ele queria mostrar riqueza, você imagina quantas joias ele não devia dar para as mulheres da família, esse tipo de coisa. Parece que ele era uma pessoa que a todo custo queria mostrar que as mulheres eram as mais bem vestidas, tinham as melhores coisas, a casa era a melhor, eram as melhores joias. Ele disse que eles seriam a realeza. Então, nessa hora, o que acontece é que os netos viram e falam, não, a casa nós não queremos, tá? É muito caro manter essa casa. Também já era uma época que as pessoas moravam em outro estilo de casa, então isso era por volta ali já quase os anos 50. Então eles decidem ali se juntar e vender essa casa. Então os netos acabam vendendo a propriedade para uma incorporadora pelo valor de 130 mil dólares. Sim, vocês não ouviram errado, 130 mil dólares. Isso assim era
nada, tá? Então eles devem ter dado muita coisa mesmo para não dar nenhum valor para aquela casa. Só o que tinha ali de obras de arte, se eles tivessem vendido separado, coisas assim, porque o pai já tinha separado as obras de arte verdadeiras e nada poderia ser tirado da casa. Então eles vendem por esse valor aí, no mínimo ridículo, e se livram da casa. Eles não queriam, porque aquela casa custava muito para manter, não queriam mesmo. Logo, fica com essa incorporadora por um tempo, mas em 1952 ela é vendida. Ele é comprado por um grupo que quer criar uma escola, como se fosse ali uma escola evangélica cristã. Essa era uma época que os Estados Unidos aí já estava abrindo bem ali as suas portas ali para aquela parte mais, vamos colocar, protestante, que era assim que eles chamavam, né? Enfim, os evangélicos e tudo mais. Então eles compram esse lugar. Eles compram por um valor também baixo e ficam impressionados quando eles olham aquilo tudo. E existe uma lenda, tá? Existe uma lenda de que um grande tesouro tinha sido guardado pelo próprio Joseph. E o Joseph parece que tinha acesso a barras, tá, de ouro. Então teve um momento que o Sr. Peter começou a fazer umas barras de ouro e guardar para a segurança da família, dentro daqueles cofres. Só que tinham cofres e passagens secretas por toda a casa. E a planta da casa era muito gigante. Então eles diziam que ali tinha um tesouro. Algumas pessoas cogitavam que, na verdade, esse pessoal que comprou, né, essa escola, vamos colocar aí, que comprou, teria conseguido encontrar, porque de uma forma muito estranha, eles teriam conseguido manter essa casa por mais de 30 anos. E não era uma coisa muito fácil. Depois a gente vai vendo aí quanta coisa foi feita na casa. Eles deixaram a casa em perfeito estado até os anos 90. Então, em algum momento o dinheiro acabou, as pessoas também pararam um pouco, teve uma queda de alunos também, de número de alunos no lugar, e eles não conseguiram manter a propriedade, mas isso já era anos 90. Antes de vender, eles venderam acres de terra, em torno de 350 acres de terra, deram fim em muitas obras de arte, tiraram ali muito dinheiro antes de ir embora. Enquanto eles estavam ali, eles estavam com tudo. Depois que eles pensaram, não vamos conseguir ficar, eles não usaram esse dinheiro que eles venderam para manter o lugar. Não, eles estavam vendendo para conseguir o maior número aí possível, porque eles sabiam que não ia ser fácil, e quando eles vendessem, como eles compraram por um valor muito barato, eles sabiam que teria que ser para uma grande empresa, colocar uma sede ali, porque como casa eles não venderiam tão facilmente. Então eles começam a dar fim em tudo. E é nessa hora também que a gente vai descobrir que nunca existiu múmia egípcia, tá? Nunca. Eles compraram, na verdade o Sr. Peter comprou aquela múmia egípcia de um falsário, né? E como eu disse para vocês, ele já não era uma pessoa que tinha um olhar assim, ele achava que ele conhecia muito de arte, conhecia muito de antiguidade, mas não era verdade, ele não tinha ali tanto conhecimento, e ele acabou levando muitas coisas ali que eram falsas. Eles também descobriram muitos desses túneis clandestinos e nunca contaram o que encontraram de fato nesses túneis clandestinos, encontraram os cofres, então eles também faziam várias descobertas aí, né, nesse lugar, até que mais ou menos aí nessa época a casa então é colocada à venda, e a dificuldade para vender essa casa é muito grande, ninguém quer comprar essa casa. Eles estavam ali pensando em transformar em várias coisas, mas não tinha quem comprasse, até, né, que o governo acaba fazendo ali um acordo, toma conta da casa por um tempo, mas ainda assim a casa é colocada à venda. Depois ela é retirada em 2017, já não estava mais à venda, e aí depois, algum tempo depois, eles acabam fechando um estranho acordo. Ninguém até hoje entende esse acordo, porque é o seguinte: teoricamente, eles teriam vendido a casa para alguém, mas ainda não era totalmente dessa pessoa, porém essa pessoa pagou pela casa, mas é aberta ali para pessoas que querem doar, mas eles não têm um projeto. Você vai montar um museu, você vai montar não tem um projeto. Acontece que hoje a propriedade está no nome de uma pessoa, vamos colocar, privada, o que é uma coisa muito estranha, porque está em nome de um homem chamado Richard Yeon. E o Dr. Richard Yeon, ele é da Igreja Presbiteriana Coreana de Nova York. Então ninguém sabe qual foi o acordo fechado entre ele e também ali, né, a parte que tomava conta dessa casa. E quem tentou roubar essa casa ou armar alguma coisa foi o H.H. Holmes, tá? Sim, gente, o Holmes, aquele homem que fez ali o hotel que ele chamava de o Castelo. Ele teria ido nessa casa porque ele dizia que se tinha alguma coisa próxima a um castelo,
que além do dele, né, que ele considerava o dele o melhor de todos, seria aquela casa. Ele queria pegar ali algumas peças, parece que não conseguiu e pouco tempo depois ele foi preso. Também tem essa parte, gente. H.H. Holmes pisou naquela casa. Porém, não vai ficar claro e não é claro até os dias de hoje qual é a intenção dessa pessoa, se tem um grupo por trás dessa pessoa e o que eles vão fazer com a propriedade. E o mais estranho de tudo é que se é então uma propriedade privada, como se a pessoa que tivesse a casa foi o Sr. Young, que é assim que consta nos registros, o motivo desse lugar está tendo uma das maiores operações de arrecadação de fundos, tá, da história, para poder preservar, restaurar e cuidar dessa propriedade, porque custa muito cuidar dessa propriedade. E aí um grupo de pessoas ali, de todos os Estados Unidos, tá? Então eles se juntam ali, muitas pessoas ali que mexem com a arte, que trabalham com restauração, começam ali a acionar pessoas com muito dinheiro para poder doar, para eles poderem, né, modificar a casa ali, deixar, porque a casa hoje tá bem estragada, tá? Coisas ali estão bem estragadas e essas pessoas começam a tomar conta e começam também a dar uma arrumada ali, né, restaurar algumas partes, mas tudo lentamente, porque é tudo muito caro para fazer. A questão toda é a seguinte: quando essas pessoas então elas chegam para fazer essas restaurações e tudo mais, parece que a casa começa a mostrar coisas que já eram contadas há décadas atrás. Então, muitas pessoas que fizeram parte dessas poucas restaurações que aconteceram, porque acredite, foram poucas, eles contavam essas histórias, tá? Que tinham muitas assombrações e que os objetos deles eram, assim, jogados longe. Então, eles estavam lá restaurando, de repente eles não achavam seus objetos de restauração, muita coisa ali que era mexida, eles acabavam se destruindo, então eles mexiam numa parte, caía aquela parte e eles não tinham uma explicação lógica para aquilo. Então alguns também desistiram, né? Porém, existe uma campanha muito grande nos dias atuais para mostrar que aquele lugar não é assombrado. Então talvez isso também faça parte de uma propaganda para poder fazer alguma coisa com essa casa. Talvez já tenham uma ideia com a Linwood House e que esse lance de ser assombrado não é interessante, diferente, né, do que muitas casas aí que a gente vê. É super interessante colocar que é assombrado, essa não. Então eles querem tirar essa má impressão. Então eles estão contratando muitos influencers, muitas pessoas ali para fazer documentários, visitar o lugar, colocar um historiador lá dentro, tudo para mostrar que muitas dessas coisas que parecem estranhas eram mentirosas e que também ali nada mais era do que uma casa antiga, o que era super normal as pessoas ouvirem barulhos estranhos, esse tipo de coisa. Vai contando ali toda a vida, né, do Sr. Peter e mostrando que o Sr. Peter nem era uma pessoa ligada à religiosidade ou alguma coisa do oculto, porque muitas pessoas levantavam que ele poderia ficar tentando chamar ali o espírito da esposa e por isso existia aquela sala secreta, porque seria lá que ele fazia isso. Então diversas histórias elas são contadas em relação a essa casa e o estranho é por que essa casa ela está ali em nome dessa pessoa ou em nome desse grupo aí representado por esse homem, mas ao mesmo tempo ele ainda é público. Seria mais ou menos isso. Ele não é de ninguém e ao mesmo tempo é desse homem. O lugar não é totalmente fechado, então você pode fazer uma visitação se você avisar previamente. Hoje não tem muitas pessoas cuidando do lugar. Esse grupo de preservação da casa trabalha basicamente aí para esse homem, onde muitas pessoas doam dinheiro e eles colocam ali, tentam consertar, tentam arrumar, mas é extremamente difícil. Então você vai encontrar coisas falando dessa casa mais sobre as assombrações, você vai pelas estranhezas, as coisas, né, que aconteceram na casa, até mesmo quando todo mundo estava vivo, que foi o caso, por exemplo, da múmia, que depois não era uma múmia, tá? Era simplesmente uma enganação. Então, mais uma vez, o Sr. Peter era uma pessoa muito inteligente, mas às vezes talvez ele, né, acabasse ali se excedendo, né, em coisas que ele não conhecia tão bem, que era o caso de arte. Ele podia gostar muito de arte, mas ele não tinha essa grande sapiência, né, para poder dizer o que era verdadeiro e o que não era verdadeiro. E é isso tudo que cria na casa, assim, um grande clima. As pessoas achavam até que quase tudo era falso, por isso que por muito tempo foi escondido esse lance de que muitas coisas ali não eram verdadeiras, porque aí as pessoas que tinham um pouquinho de raiva, né, que ele tinha tudo aquilo, começaram a dizer que era uma linda casa falsa, porque não tinha nada ali que era verdadeiro, quando não era verdade, tá? Isso é em torno aí de 20% dos objetos
tinham ali, uns eram, né, questionáveis e outros eram ali falsos mesmo, mas o restante era verdadeiro sim, e tinha milhões e milhões e milhões de dólares no meio de tudo isso. Harvard, mais uma vez, faz essa homenagem, né, ali com os livros, as doações e tudo mais. Também foi feito ali uma festa de 15 anos, uma festa de debutante para uma grande universidade. Eles deixavam as pessoas usar a casa para várias coisas, sabe, vários eventos ali sociais sem cobrar nada. Muitas vezes eles, né, a família mesmo, acabava pagando por tudo isso para que eles tivessem aí essa, né, essa moral que eles viviam atrás, mas parece que toda essa moral acabou sendo esquecida. Hoje as pessoas nem sabem quem são os descendentes dessa família que tinha tudo para ser uma dinastia. Quando o Sr. Peter pensou na casa e pensou em todas as coisas que ele estava adquirindo, ele achou sim que ele estava na corrida da dinastia, que seria aí lembrado como o homem que iniciou uma dinastia, e também teria ali no seu currículo até mesmo grandes investimentos em um grande navio que nem mesmo Deus poderia afundar, que seria o Titanic. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu achei essa história muito, mas muito assim, incrível, até porque é muito desconhecida, mas muito mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa casa até ouvir, e achei incrível a história. Vocês encontram documentários em inglês, vocês encontram documentários em francês, vocês encontram muitas coisas em outros idiomas falando sobre essa casa. E claro, se você mora perto aí, se você mora na Filadélfia, se você mora aí principalmente em Montgomery ou próximo, né, próximo aí a esse local, vocês contem aqui pra mim o que vocês acham dessa história. Parece que hoje só tem um homem e muitos cachorros que tomam conta da casa, e parece que é uma propriedade privada bem guardada, e você só entra com autorizações ali especiais. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês sabem sobre essa casa, se já ouviram falar, se moram perto, se já passaram lá, se tinham curiosidade de saber o que era, porque parece mesmo um daqueles prédios assim que veio de Washington DC. Então, não sei, achei muito incrível assim a história dessa casa. Coloque aqui nos comentários. E mais uma vez, né, foi uma história feita para ser conhecida, era tudo que o Sr. Peter queria, ser conhecido, só que de repente isso aconteceu de uma forma não tão agradável, ou talvez ele não pensasse que seria conhecida dessa forma. Não aquela casa, a casa que ele tanto sonhou para ser a casa de uma nova realeza, que seria a família dele. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Coloquem aqui as opiniões de vocês nos comentários. Se não deixou o seu like, deixe, por favor. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!